Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui pra gente falar sobre diversas áreas de atuação da terapia ocupacional. Acho que é sempre muito importante a gente falar sobre isso e a gente conseguir divulgar de todas as formas possíveis. Eu gostaria de agradecer de novo todo mundo que aceitou participar disso. Agora, as meninas desse vídeo, Dani, Rafa e Lorena, muito obrigada. Sem vocês não estaria acontecendo isso, então obrigada! Pra quem não sabe, quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, a gente está fazendo um projetinho de divulgar as áreas da TO. Então esse é o primeiro vídeo. Para saber qual o cronograma, quais vídeos vêm depois, acompanha a gente lá no Instagram, Universo Duplo, tá tudo lá. A gente está falando sobre isso. Os vídeos vão acontecer todo sábado às 19 horas até o dia 19 de setembro, se não me engano. Vamos falar sobre as principais áreas da atuação da terapia ocupacional, né? E espero que vocês gostem, que compartilhem com os seus colegas. Então, sem mais delongas, para esse vídeo não ficar muito comprido, por favor, assistam até o final, porque está muito bom. Vamos começar com a Dani, falando sobre educação especial, e depois teremos as meninas do Aconchego, falando um pouquinho sobre a TO na neuropediatria, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, um beijo. Até o próximo vídeo, já vou me despedir aqui. Tchau, gente. Fiquem com elas agora. Olá, sou Daniela, terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal do Paraná em 2018. Desde fevereiro de 2019, trabalho numa escola de educação infantil e ensino fundamental na modalidade de educação especial aqui em Curitiba. Então eu vou contar um pouquinho como é feito o processo de avaliação e intervenção da terapia ocupacional na escola que eu trabalho. Primeiramente, é realizada uma anamnese, que normalmente é feita pela psicóloga, mas apesar de ser feita pela psicóloga, ela abrange especialidades dos outros profissionais também. Após isso, eu faço a avaliação por meio da observação da criança em terapia e nos demais ambientes da escola. E se ainda assim eu ainda tiver dúvida sobre o desenvolvimento da criança, eu posso pedir uma reunião com o cuidador. Após ter sido feita a avaliação, ter sido identificadas as necessidades e potencialidades da criança, então é feita a intervenção com o objetivo de desenvolver as habilidades motoras, processuais, sociais e funções sensoriais da criança, visando a autonomia e independência dela no papel como estudante. A terapia ocupacional na escola, ela ajuda na elaboração da rotina do aluno na sala de aula, também na construção de tecnologias assistivas. São feitas adaptações para a criança, pensando na individualidade de cada uma delas, não só no ambiente da sala de aula, mas também na terapia, no refeitório, no ambiente externo. São feitas adaptações em materiais de higiene, alimentação e até no próprio brincar para uma criança que tem dificuldade de mobilidade, por exemplo. Além disso, são feitos os treinos de atividade de vida diária, então o treino de escovar os dentes, de alimentar-se sozinho, o vestir-se, que inclui amarrar o cadarço, por exemplo, e o uso do vaso sanitário, que inclui o desfraude. Sobre os relatórios e evoluções lá na escola, no início do ano é feito um plano terapêutico da criança, com os principais objetivos. Também são feitas as evoluções diárias dos atendimentos. Como é uma escola, então, cada final de semestre tem o relatório de conselho de classe. Nesse relatório é um pouquinho mais completo, então a gente fala um pouco dos objetivos que foram trabalhados com a criança, quais resultados ela mostrou, quais dificuldades ela ainda tem, o que ainda precisa ser potencializado, trabalhado com aquela criança. Isso na metade do ano, e no final do ano tem esses relatórios do conselho. E também tem os relatórios do município, porque muitas crianças são de cidades metropolitanas aqui de Curitiba, então precisa ser feitos esses relatórios, que são mensais também. Além da escolaridade, também tem a parte de estimulação essencial na escola, que é a de intervenção precoce, são com bebês, crianças de 0 a 3 anos de idade. Então, na estimulação, a intervenção prioriza a relação da criança com a família, para que essa família possa estar dando continuidade das estimulações no ambiente de casa.
eu acabo muito fazendo por meio do brincar, já que o brincar é a principal ocupação infantil. E através do brincar, eu favoreço algumas habilidades da criança. Então, as habilidades motoras, as habilidades cognitivas, sociais da criança e a estimulação sensorial. Para quem quer seguir nessa área, algo que eu considero bastante importante é gostar de trabalhar em equipe. É fundamental ter um diálogo, manter um trabalho em conjunto com os professores, com a equipe terapêutica, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, com assistente social e com a família da criança. Esse diálogo é muito importante e ele acrescenta muito na evolução, nos resultados dessa criança posteriormente, não só no ambiente escolar, mas nos outros contextos também da vida dessa criança. Então é isso, meninas, obrigada pelo convite. Oi, tudo bem? Nós damos as boas-vindas do universo duplo de vocês, das pessoas que acompanham o trabalho das meninas, para mostrar um pouquinho do nosso, né? Nós temos uma casa de brincar diretamente aqui em Uberlândia, então fugindo totalmente da realidade aí de Curitiba, né? Calor lascado, um trem bom. Gente, pensa num trem bom. Imenso prazer que a gente está aqui hoje. Queremos inclusive agradecer muito o convite das meninas. Nunca estivemos no YouTube, então é a nossa primeira vez. Vocês nos desculpem se às vezes a gravação alguma coisa ficar um pouquinho difícil. Dá muito trabalho, viu, gente? Ó, parabéns, meninas. Nós admiramos. Nós estamos aqui, ó, tentando. E a gente vai começar se apresentando, falando um pouquinho de nós, da nossa carreira profissional, né? E como nós chegamos até aqui hoje. Então vou começar por mim. Eu sou a Lorena, tenho 26 anos, sou formada em terapia ocupacional pela UFPR aí em Curitiba. Então eu morei em Curitiba durante toda a minha graduação e fui muito feliz aí na terra de vocês, assim como sou muito feliz aqui hoje também. Durante toda a minha graduação eu sempre me interessei pela área infantil e tentei focar nessa parte, então direcionei os meus estágios para isso, né, sempre que eu conseguia, e foi muito bom. Confesso que me formei, eu voltei para Uberlândia. Para quem não sabe, Uberlândia fica em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e eu voltei para cá em 2016. Comecei a trabalhar num centro especializado em reabilitação que tem aqui, o SER. Ele é da prefeitura, então a gente atendia lá pelo SUS. Aí eu comecei a trabalhar no SER, que é um centro especializado em reabilitação, e fazia atendimentos lá pelo SUS. Fiquei lá 6 meses e depois, juntamente com lá, comecei a trabalhar numa clínica que atendia convênios aqui de Uberlândia. Então fiquei nos 2 empregos, trabalhava em um de manhã e um à tarde. Era uma loucura, mas aprendi demais. Foi muito bom e assim, os 2 ambientes eram mais voltados para a área infantil, principalmente de crianças com distúrbio no desenvolvimento. Então, atendia muitas crianças com autismo, muitas crianças com paralisia cerebral, adultos também, de vez em quando, mas a frequência maior era crianças com síndrome de Down. E nossa, gente, bom demais, é muito bom. E aí lá no SER, tinha uma pessoinha que trabalhava lá também, a minha colega de equipe, que não trabalhava no mesmo turno que eu, mas também TO, trabalhava lá e foi lá que nos conhecemos. Eu sou a Rafa, tenho 28 anos, sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, que fica em Uberaba, uma cidade aqui do lado de Uberlândia. Eu me formei há 7 anos, me formei com 20 anos, muito baby. E assim que eu me formei, eu sempre soube da profissional que eu gostaria de ser, que é uma pessoa que não gosta de se acomodar. Isso não é meu perfil, realmente eu gosto muito de aprender, de evoluir. Eu tenho comigo que a cada ano que passa, eu preciso estar um pouquinho melhor do que no ano que foi. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido alçar todos esses voos profissionais. E acredito que nada acontece por acaso, né? Dentro dessa minha rotina de ter, quando eu cheguei em Uberlândia, um emprego na CD daqui,
e no SER, que foi onde eu conheci a Lores. A gente ficou trabalhando aí alguns anos em conjunto, né? Por mais que não fosse no mesmo período, que não fosse trabalhando diariamente juntas, mas a gente fez uma amizade muito grande, né? E foi dessa amizade que surgiu o Aconchego. E aí, junto do SER, eu trabalhava também na ACD daqui de Uberlândia, né? Voltado muito para o desenvolvimento atípico de crianças com desordens motoras. Fez parte da minha formação esse aperfeiçoamento também em reabilitação física na ACD do Ibirapuera. Depois, quando eu me mudei para Uberlândia para trabalhar na ACD daqui, eu sempre gostei muito, né, assim, de evidências científicas para respaldar o nosso trabalho. Então eu fui fazer o mestrado e até então eu achei que era para a área acadêmica que eu iria. Mas aí depois Deus encarregou tudo, eu conheci a Lorena e a gente sempre buscando um atendimento de excelência para as nossas crianças, tendo muitos anseios assim em relação às dificuldades que são impostas pelo SUS no atendimento, né? Hora nenhuma criticando, lógico, porque é um sistema maravilhoso, né, para a nossa população. Mas aí foi partindo disso que a gente desenvolveu o Aconchego no ano passado. E hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que não nos contaram na faculdade, que realmente a gente precisa colocar a mão na massa para se sentir mais segura para atuar, né? Quando a gente fala de contextos de atuação, de áreas da terapia ocupacional, tudo isso é muito fácil de ser encontrado e buscado, né? Por isso a gente pensou de trazer essas coisas que são singelas, mas que são extremamente ricas para poder enriquecer um pouquinho, né, dessas trocas junto com vocês. Espero que vocês gostem. E nós estamos aqui hoje no Aconchego, esse é o nosso escritório. E é um sonho, é realmente um aconchego. É lindo, gente. Depois, inclusive, a gente tem a nossa página, nós vamos colocar o arroba aqui, @Aconchego Estúdio. Depois vocês dão uma olhadinha lá. E aqui nós temos atendimento somente de terapia ocupacional. Nós somos 3 TOs e nós atendemos crianças com atrasos no desenvolvimento atípico, independente do diagnóstico. Antes da pandemia, né, nós atendíamos também grupinhos de crianças neurotípicas, mas no momento não estamos atendendo mais. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui no estúdio, eu acho que é muito da personalidade nossa como terapeuta, né? É sempre ser muito humana nesse atendimento das crianças, ter uma relação muito estreita com as famílias, né, com os pais, porque a gente sabe que se não houver esse time bem fechado para o desenvolvimento da criança, a gente não consegue avançar como terapeuta, né? Eles não conseguem atingir os objetivos e nem a gente também consegue fazer um trabalho de qualidade. Então, esse seria um dos primeiros conselhos, né, Lores? E uma das dicas para todo mundo que está nessa área, né? A gente precisa ser muito humano e ser muito parceira dos pais mesmo. Exatamente, isso faz toda a diferença no tratamento, né? Outro ponto também muito importante dessa área é o trabalho em equipe, né? O trabalho multidisciplinar. Aqui no Aconchego nós somos somente TOs, mas nós fazemos questão de manter uma rede de apoio à família e à criança integrada com a equipe. Então a gente está sempre em contato com as psicólogas, com as fonoaudiólogas, professoras, a gente faz visitas escolares, o que é muito importante também. Então esse seria um segundo ponto que é necessário priorizar, porque se o outro profissional não sabe o que está sendo trabalhado aqui ou não conhece a TO, porque isso é muito comum, né, gente? A TO é uma profissão muito nova, então vários profissionais acabavam fazendo um pouquinho, né, do nosso trabalho, principalmente quando a gente fala de estimulação sensorial. Então chegam, né, no início do Aconchego, ano passado, por exemplo, chegavam crianças para nós que já faziam estimulação sensorial ou integração sensorial e com fono, com físio. E aí quando você vai ver, né, tá fazendo vivências sensoriais mesmo. E quando a gente, né, dentro da graduação, depois com cursos específicos, a gente vê que realmente todos os profissionais fazem estimulação sensorial e vivências sensoriais, mas nada tão integrado quanto o trabalho da TO. Então faz toda a diferença a gente conversar, explicar os nossos objetivos e com isso a gente também está ampliando
o repertório de pessoas que conhecem a TO e indicam pacientes e encaminham, porque realmente veem essa necessidade. E às vezes as pessoas, né, quando estão começando essa área, tem muito receio de falar que não sabe, que não conhece, querer mostrar para os pais um conhecimento que às vezes não tem. E, gente, é extremamente clichê falar isso, mas não é vergonha nenhuma, né? Falar para o pai que você não conhece aquela informação que ele deu, que você vai discutir com a equipe, com o médico responsável. E assim como a Loris falou, a gente vai divulgando a nossa profissão. Então esse foi o trabalho de formiguinha que a gente fez, né, quando nós abrimos aqui o estúdio. E hoje, assim, o retorno ele é muito grandioso quando a gente consegue realmente mostrar os frutos do trabalho, ter, né, essa simplicidade na forma de atuar. Porque aí a gente às vezes nem precisa fazer tanta propaganda, lançar mão de tantos recursos modernos como tem, porque as coisas simplesmente vão acontecendo, né? Quando você faz uma coisa bem feita, baseado em evidências científicas e trabalhando junto com a família, com os profissionais que atendem, não tem como dar errado, né? É muito bom. Fora o retorno para nós, né, enquanto seres humanos, enquanto profissional, é muito gratificante quando as pessoas conhecem a TO e falam, não, isso, vamos lá na TO, que a TO vai dar um jeito, né, e isso é bom e às vezes também é ruim, mas, porque nem sempre, né, é da TO mesmo, isso se confunde muito, e isso também é muito satisfatório. Muito mesmo, quando a gente vê assim as mães, né, repostando às vezes algum trabalho que a gente faz, algum vídeo pessoal que a gente manda, né, das crianças para elas e que elas vão colocando, entendendo o que a gente está fazendo, nossa, é muito gostoso. Porque você fala, meu Deus, ela realmente está entendendo o que eu estou falando, não estou falando em vão, né? É muito bom mesmo. Porque mesmo, como que a gente prioriza esse trabalho em família, né? A criança é atendida aqui ou em qualquer lugar, né? Você enquanto TO, você precisa, mesmo que os pais não participem da sessão, eles precisam entender o que está sendo feito. Então, além de explicar para a equipe, a gente precisa explicar para os pais. Nós aqui no Aconchego temos o hábito de fazer filmagens, depois mandar explicando qual que é o objetivo, o que você fez, qual o seu diferencial no desenvolvimento daquela criança, né? Por que o trabalho do TO é diferente do trabalho da físio, é diferente do trabalho da fono e é diferente do trabalho da psico, né? E eu acho que isso dos vídeos é uma das coisas, né, da vida moderna que mais auxiliam no tratamento. É muito bom, é muito útil, né? Então o profissional que ele não lançar a mão desses recursos, né, da atualidade, ele vai ficar para trás, ele vai ficar ultrapassado. Então tem muita gente que tem cabeça fechada de falar, não faço filmagens, não uso isso, mas é um instrumento de avaliação, né, extremamente potente para você fazer, por exemplo, um pré-teste de uma atividade, um pós-teste depois de como ela ficou, independente da abordagem que você esteja usando, né, que seja mais indicada para a criança. É muito rico você compartilhar isso, lógico, né, com toda a ética envolvida, com termos de consentimento, com a família, né, detendo o poder do vídeo e ela compartilha com alguém, né, desde que você pareça com a sua autorização. Então também é algo que a gente faz bastante, é bem diferente mesmo. Muito bom. Porque eu acho que a gente tem que sempre pensar também que independente da criança ou do diagnóstico, que não é o mais importante, o papel da TO. Qual o papel da TO no desenvolvimento infantil? Então, independente do que a criança tem, independente das suas dificuldades, quais são as potencialidades que ela tem? O que ela tem de bom, o que ela me traz de bom e que a família gosta, que a família incentiva. A partir disso a gente entra com dificuldades que ela tem, com recursos para que ela desenvolva as habilidades que a gente deseja alcançar e que ela precisa alcançar, de acordo com o desenvolvimento cronológico, né, com a idade. Tanto é que uma das coisas que a gente sempre faz em todo relatório que a gente coloca, né, é começando pelas coisas que a criança tem de bom, né? Quais são as fortalezas dela, o que ela gosta, apresentando como se fosse uma criança, né? Oi, eu sou a Maria, eu gosto de fazer isso, aquilo, tal coisa, porque às vezes quando essa criança chega num contexto que não é o dela, ela fica perdida, as pessoas que estão ao redor também ficam perdidas e às vezes não é por ignorância, né? Não é por preconceito, mas as pessoas elas são mal informadas ainda, em pleno século XXI, então elas não sabem como abordar aquela criança, elas não sabem qual presente dar, se pode falar, muitas vezes a gente vê,
qual que é o nome dela? Mesmo que a criança não responda, né? Perguntar para aquela criança como que você chama. Então isso gera uma vergonha ainda, tanto nas pessoas que não são mães, né, de crianças atípicas, quanto das que são, porque elas não sabem como lidar. Então a gente sempre, né, desde o relatório, a gente vai ensinando esse trabalho de conscientização também, do que essa criança tem de bom, de como a gente deve tratar ela em sociedade. Então são propósitos assim bem amplos de conscientização também. E o relatório é muito importante, viu, gente? É um ponto que nós também sempre priorizamos. Nós gastamos horas para fazer um relatório, porque a criança vai no médico e muitas vezes dentro daquela avaliação médica que tem uma duração curta, né, perto dos atendimentos que ela faz, não dá para ver o que a criança tem de fato. A criança não consegue, é um ambiente muitas vezes, médico usa jaleco, né, essas coisas, que é outro ponto. A gente aqui no Aconchego não usa jaleco, né? A gente fez os uniformes para a criança se sentir confortável. Mas muitas vezes no consultório, na clínica, no hospital, não existe essa possibilidade. Então já é um ambiente aversivo muitas vezes, tem experiências negativas antes e isso acarreta no desempenho que ela vai ter naquela consulta, prejudica muitas vezes significativamente. Então o relatório é muito importante, porque tem médico também que não conhece a TO, não conhece o trabalho, não sabe o quanto é importante. Então através do relatório você consegue, né, descrever isso também. Um cartão de visita. Isso. O seu trabalho. E assim, a gente infelizmente vê relatórios de outros profissionais, né, que não tem essa qualidade. Então isso é sempre o seu diferencial como profissional. É você saber do que você está falando, é você falar daquilo com propriedade para outras pessoas, porque aí sim, cada vez mais a terapia ocupacional vai ser reconhecida. E dentro da área, né, da neuropediatria, é importante você conhecer os marcos do desenvolvimento da criança. Então, chegou para nós uma criança de 3, 4 anos, o que ela deveria estar fazendo que ela não faz, né? O que ela faz que poderia ser potencializado, que poderia ser melhorado para que ela aumente o contato visual, por exemplo, né? Então isso também é muito importante. E no próprio relatório, né, a gente muitas vezes descreve isso também. E as famílias, elas ficam muito apaixonadas pelo trabalho da TO quando a gente pensa, por exemplo, em outro contexto, né, que não de uma criança com TEA, mas, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, com atraso no desenvolvimento, porque é do nosso olhar tornar todas as características do ambiente adaptáveis, né, para que a criança dê o melhor nível de resposta dentro daquela habilidade. Então a gente consegue ter esse olhar de análise de atividade, de adaptação de ambiente, de recursos, né, de posicionamento, de coisas de modo geral. E aí quando elas veem, falam, meu Deus, meu filho conseguiu apontar o que ele quis. E de repente numa sala de aula, se a criança estiver, né, enfim, mal posicionada, com a professora sem saber, como a Lorena deu o exemplo do médico, essas crianças, elas parecem, né, ter menos potencial do que elas realmente têm. Então isso também é uma característica muito forte dentro da neuro. Você sempre tem que ter um olhar diferente, acreditar que aquela criança pode sim ter respostas melhores. Claro que a gente sabe que existem limitações, né, que existem níveis de habilidades que de repente não vão poder ser alcançados dentro do prognóstico, daquele CID, mas a criança não é um CID, né? A criança é uma família que está por trás daquilo, e quando a gente se coloca no lugar dessa mãe, dessa família, se fosse nosso filho, se fosse nosso irmão, a gente com certeza não ia parar de estimular, não ia se conter com aquela informação que foi dada, se a gente não tiver tentado ao máximo. Assim como a gente gostaria de receber aquela informação. Sim. Como a gente gostaria que falassem para nós sobre o que o meu filho tem de dificuldade, né? Então a gente não pode chegar numa mãe, olha, seu filho precisa fazer isso, seu filho precisa fazer aquilo, seu filho precisa... Não, você perdeu o vínculo com a mãe. Outra coisa muito importante é o vínculo terapêutico com a criança. Principalmente quando a gente fala da área da neuropediatria. Você não consegue nada, e isso é um fato, né? Assim, a gente vê com a prática. Você não consegue ter resultado se você não tiver um vínculo com a criança. Então, de nada adianta você, enquanto TO, né,
chegar na primeira sessão, seu primeiro atendimento com a criança, você tá cheio de expectativa, você fez uma análise da atividade, preparou algo maravilhoso, mas aquela criança não tá motivada para fazer. Você vai ficar insistindo? Não, mas eu planejei, eu gastei tempo planejando, eu preparei a análise e tudo mais. Sim, você vai desistir. Coisas são dinâmicas, né? Exatamente. E se a criança tiver sem motivação, gente, não vai. Se a criança não tiver um vínculo com você, não vai. Então o vínculo é extremamente importante, extremamente, faz assim toda a diferença. Por isso que a gente tem teoria, estuda artigos e tudo mais, mas se não tiver amor, se não tiver cuidado, de nada adianta, né? Você profissionais precisam de carisma. Não adianta você ser pós-doc em alguma coisa, por exemplo, né? Ou sei lá, você vive estudando, você lê muitos artigos, você publica muitos artigos, mas se na prática você é uma pessoa muito focada na teoria. Não, porque lá estava escrito que tem que ser assim. Não é uma receita de bolo, né? Ser TO, muitas vezes por um manuseio, né? Por uma facilitação, existe um protocolo, né? Que você precisa seguir, que é muito bom, ajuda muito a gente também, né? Mas nem sempre isso é possível. Quando a gente fala de criança, principalmente, vai muito do dia. Nós adultos temos isso, né? Tem dia que a gente não tá muito disposto, tem dia que a gente tá mais feliz, tem dia que a gente tá mais triste ou num dia não muito bom. As crianças são exatamente do mesmo jeito. Então, por que a gente tem que exigir que elas sempre correspondam, sempre façam, sempre sejam experts, sempre, se a gente mesmo não é? Então, sim. E esse vínculo com a criança, ele só é estabelecido quando os pais ganham a sua confiança. Então, sempre nos primeiros contatos, a gente tem que ganhar a confiança da família, né? É claro que eu não vou ganhar a confiança da família contando mentiras, prometendo falsos prognósticos, falando que daqui uma semana ela vai estar falando, ela vai estar andando, ela vai estar comendo sozinha. A gente precisa ser franco com as famílias, exatamente, né? Mostrar como as coisas vão ser, como vai ser o processo, como vão ser as tentativas até lá. E deixar eles muito seguros no sentido de que, poxa, eu encontrei um profissional que entendeu a minha angústia, que entendeu a minha necessidade e que parece ter conhecimentos e jeito suficiente para poder conduzir a situação, né, do jeito que a gente acredita junto que vai ser uma boa solução. Então acho que essas foram algumas dicas, né, que a gente gostaria de passar para vocês. Nós somos super abertas, né, a conversas, a discussão. E eu acho que assim, só enriquece para todo mundo, né? Para quando a gente compartilha os saberes, os fazeres, então as assim, dificuldades, que são muitas, não é fácil, nada é fácil, né? Nenhuma área, independente de ser TO, independente de ser atender criança, adulto, tem, né, muitos desafios. E assim, se você realmente ama o que você faz, você vai descobrir, porque esses desafios, eles não te desmotivam, né? Muito pelo contrário. A gente chega em casa à noite e a cabeça fica fervilhando, você vê alguma coisa em tal lugar, você pensa naquela criança, naquela família, naquela atividade. Então, assim, o nosso desejo para vocês é que vocês sigam trilhando caminhos bons por aí, nos acompanhem e vamos todos juntos nesse mundão. Com a gente, né? A gente não sabe tudo, mas a gente está sempre buscando aprender mais com o outro. E o nosso lema do aconchego é que o seu tesouro está em boas mãos. Então, é isso que a gente passa para os pais, para as famílias, para os profissionais e queremos passar para vocês também. Sim. Então, obrigada, um beijo gente. do aconchego para todo mundo. Tchau. Até mais.